No Mundo das Maravilhas. Oi, meu nome é Keikolina e este é um projeto muito querido em que eu narro as mais belas histórias entre os contos de fadas antigos. Espero que goste. O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez um batalhão de 25 soldadinhos de chumbo, todos irmãos, pois tinham todos nascido de um só pedaço de cano velho. Traziam a espingarda ao ombro, tinham o rosto voltado para a frente e ostentavam um bonito uniforme vermelho e azul. A primeira coisa que ouviram neste mundo quando foi tirada a tampa da caixa onde estavam deitados foi uma exclamação de júbilo. Soldadinhos de chumbo! Gritou, batendo palmas, o menino que os ganhara de presente no dia de seu aniversário. Colocou-os de pé na mesa, cada qual igualzinho ao outro. Porém, apresentava uma pequena diferença. Tinha uma perna só, pois fora fundido por último e faltara chumbo. Mas ele ficava tão bem de pé numa perna só como os outros nas duas, e foi precisamente esse soldadinho que se tornou notável. Na mesa onde foram enfileirados, havia muitos outros brinquedos, mas o que mais dava na vista era um esplêndido castelo de papel. Através das janelinhas, via-se perfeitamente o interior das salas. Na frente, árvores em miniatura rodeavam um pequeno espelho, que imitava um lago. Nele nadavam cisnes de massinha, cuja imagem se via refletida no vidro. Era tudo muito gracioso, mas o que mais encantava era uma senhorita que assomava à porta aberta do castelo. Também ela era recortada de papel e vestia uma saia da mais pura gaze. Trazia nos ombros uma estreita feita azul, como um chale. Adornava o centro do chale uma radiante lantejoula, tão grande quanto o rosto da moça. Esta estendia os braços, pois era uma bailarina. E uma das pernas o soldado de chumbo não conseguia ver, tão alto ela a erguia. O soldado acreditava, por isso, que a moça tinha, como ele, uma perna só. Esta seria uma mulher ideal para mim, pensou ele, mas é muito aristocrática. Mora num palácio e eu tenho apenas uma caixa de papelão, onde somos 25. Aquilo não é lugar para ela. Mas preciso, apesar disso, conhecê-la. E deitou-se, em todo o comprimento, atrás de uma caixa de rapé que estava em cima da mesa. De lá pôde mirar à vontade a pequena e delicada dama que continuava em pé numa perna só, sem perder o equilíbrio. À noite, todos os outros soldadinhos foram para dentro da caixa e as pessoas da casa para a cama. Os brinquedos começaram então a brincar de visitas, de guerra e de baile. Os soldadinhos agitavam-se dentro da caixa de papelão, pois também queriam entrar na brincadeira, sem conseguirem, porém, erguer a tampa. O quebra-nozes dava cambalhotas e o lápis fazia riscos na lousa. Foi tal o tumulto que o canário acordou e começou a tomar parte da conversa, que ainda por cima era em versos. Os únicos que não se mexiam do lugar eram o soldadinho de chumbo e a pequena bailarina. Ela, muito elegante na ponta do pé, com os braços estendidos, e ele sempre firme com a sua única perna sem tirar os olhos um só momento da moça. O relógio bateu meia-noite. No mesmo instante, abriu-se a tampa da caixa de rapé, mas nesta, em vez de rapé, havia um pequeno duende feio, que por obra de magia saltou da caixa. Ei, soldado de chumbo, disse o duende, tira os olhos de lá. O soldadinho de chumbo fez de conta que não ouvira. Espera só até amanhã que vais ver uma coisa, acrescentou o duende. Pela manhã, as crianças subiram e botaram o soldadinho na janela. De súbito, quer pelo poder mágico do duende, quer por uma simples rajada de vento, a janela abriu-se e o soldado foi atirado do terceiro andar de cabeça para baixo. Foi uma queda horrível. De pernas para cima, ele foi parar no chão, de cabeça, com a baioneta fincada entre as pedras do calçamento. A babá e o menino logo desceram para procurá-lo. Mas, embora só faltassem pisarem nele, não o viram. Se ele tivesse gritado, estou aqui, certamente o teria encontrado. Ele, porém, não achou correto gritar em voz alta, por estar de fada.
Começou a chover. As gotas caíam cada vez mais depressa até se transformarem numa bátega. Quando a chuva passou, vieram 2 garotos da rua. Ei, disse um deles, olha, um soldadinho de chumbo. Ele vai navegar e é já. Fizeram um barco de jornal, colocaram dentro dele o soldadinho de chumbo que partiu navegando sarjeta abaixo. Os 2 meninos saíram correndo ao longo da viela de águas pluviais, batendo palmas. Que ondas e que corredeiro o barquinho teve de enfrentar! Não era para menos, com a chuva torrencial que caía. O barco de papel balançava, subia e descia, e às vezes girava, descrevendo voltas inteiras, que fazia tremer o soldadinho. Ele, porém, mantinha-se firme, sem mudar de fisionomia. Olhava diretamente para a frente, com o fuzil ao ombro. De repente, o barco entrou num bueiro. A escuridão tornou-se tão intensa como se o soldado estivesse dentro da caixa de papelão. Onde irei parar agora? Pensou ele. Deve ser culpa do duende, sim. Se a bailarina estivesse aqui no barco, aí sim podia ser 2 vezes mais escuro que eu não ligava. Naquele momento, apareceu um grande rato de esgoto que morava no bueiro. Trazes passaporte? Inquiriu o rato. Passa para cá teu passaporte. O soldadinho continuou calado e segurou o fuzil com mais firmeza. O barco fugia, veloz, e o rato saiu atrás dele, rangendo os dentes e gritando. Parem-no! Parem-no! Ele não pagou a taxa! Ele não apresentou o passaporte! A correnteza foi se tornando cada vez mais impetuosa, e o soldado já via mais adiante a luz do dia, onde o bueiro terminava. Mas ele ouviu ao mesmo tempo um ruído atroador, de fazer tremer o homem mais valente. Imaginem, no fim do bueiro, a sarjeta ia dar num grande canal. Para ele, isso era tão perigoso quanto para nós seria descermos por uma grande cachoeira. Já estava tão perto que não podia mais parar. O barco avançou. O pobre soldadinho de chumbo ficou tão rijo como podia. Ninguém iria poder dizer que ele piscara os olhos. O barco deu 2 ou 3 voltas, encheu-se de água até a borda, ia a afundar. O soldado estava com a água pelo pescoço. O barco ia afundando mais e mais. O papel foi se encharcando. Quando a água lhe cobriu a cabeça, o soldado pensou na bela e graciosa bailarina, que ele nunca mais iria ver. Uma canção soou-lhe aos ouvidos. Vai, guerreiro valoroso, vai de encontro à morte. Nisto, o papel do barquinho se desfez de todo e o soldadinho de chumbo afundou, mas foi imediatamente engolido por um grande peixe. Como era escuro lá dentro! Era ainda pior do que no interior do bueiro. O espaço era exíguo, mas o soldadinho era resistente e ficou estendido, com o fuzil ao ombro. O peixe deu voltas, fazendo os mais incríveis movimentos. Finalmente parou. Ficou inteiramente imóvel. Atravessou algo como um relâmpago, e a luz brilhou em cheio, muito clara. Soldadinho de chumbo! Gritou alguém bem alto. O peixe fora fisgado. Foi vendido no mercado e levado à cozinha, onde a cozinheira o abriu com uma grande faca. Com 2 dedos, ela apanhou o soldado pela cintura e carregou-o para a sala, onde todos queriam ver o homem extraordinário que viajara na barriga de um peixe. Mas o soldadinho não estava nada orgulhoso da façanha. Botaram-no de pé na mesa e que coisas estranhas acontecem no mundo! O soldadinho viera parar na mesma sala de onde saíra. Viu as mesmas crianças e os mesmos brinquedos. Lá estava um esplêndido castelo com a graciosa bailarina, ainda equilibrada numa perna só e com a outra erguida para o alto. Isso comoveu o soldadinho, deixando quase a chorar lágrimas de chumbo, o que não o fez, porque não ficaria bem. Fitou-a e ela também o fitou, mas nada dissera. No mesmo instante, uma das crianças pequenas agarrou o soldadinho e atirou-o lá à lareira, sem o menor motivo. Devia ser por arte do doente da caixa de rapé. Em pleno clarão das chamas, o soldadinho sentiu um calor horrível, mas não sabia se era o fogo propriamente dito ou o fogo do amor. Tinha perdido as cores, mas ninguém saberia dizer se isso se dera durante a viagem ou se fora de tristeza. Olhou a pequena bailarina, e ela, por sua vez, o olhou, e ele, que ainda se mantinha firme com o fuzil ao ombro, sentiu que derretia. Abriu-se então uma porta.
O vento agarrou a bailarina e ela voou como uma sílfide para dentro da lareira, para junto do soldadinho. Uma única chama se ergueu, e da moça nada mais restou. O soldadinho derreteu, transformou-se numa bolinha de chumbo e quando, no dia seguinte, a criada tirou as cinzas, viu que a bolinha tinha a forma de um coraçãozinho de chumbo. Da bailarina só restava a lantejoula queimada, preta como o carvão. Muito obrigada por escutar até o final. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau!